Começou a gravar. Então, hoje a aula sobre o Mário de Andrade, eu vou dividir essas duas partes, né? Até daria vontade de fazer eventualmente, né? Acho que ano que vem até daria para fazer, em função do centenário da Semana de Arte Moderna, um estudo de autor pegando as diversas facetas do Mário, né? O Mário tem um poema que está num livro de 1930, que é Remate dos Males, em que ele diz: eu sou 300, 301, 302, assim, que tem várias facetas, né? Tem o ensaísta, crítico literário, tem o epistolar, né? Ele escrevia carta, assim, os volumes de carta publicados são grandes. A correspondência dele com o Manuel Bandeira, se alguém tiver interesse, é das mais interessantes que possa ter para olhar e prestar atenção. A discussão poética começa bem no início dos anos 20 e vai até a morte do Mário, né, em 45, e é uma discussão poética sobre poesia moderna, sobre Macunaíma, sobre prosa, sobre cultura popular brasileira, enfim, é riquíssimo. Tem o Mário de Andrade, cronista, tem o Mário de Andrade que fez a história da música, tem o Mário de Andrade que estuda o folclore, tem o turista aprendiz, que é o viajante. Tem muitas facetas, né? Tem o cara que atuou publicamente, professor de música, enfim. Então, por isso eu sempre tenho cuidado, quando eu falo do Mário de Andrade, para não fazer uma caricatura, uma diminuição. Não significa, só fazer essa observação que é fundamental, que é fazer uma santificação, né? É escrever uma hagiografia. A geografia era um modelo de narrativa medieval, né? A história contava a história dos santos, né? Uma história quando conta a história de um santo, sempre a ideia de que é um cara que está acima das pessoas comuns. Então não é de fazer uma área assim também, né? Tinha vários limites. A gente vai ver um caso agora a seguir, na segunda metade da aula, que é o Contos de Belas Artes, que é interessantíssimo, mas que tem questões a serem debatidas ali bastante importantes, né? Então, assim, o cuidado é muito importante. É um autor incontornável para pensar a literatura brasileira. E a obra principal dele continua sendo, e recorrentemente colocado, né, que é a obra do Macunaíma, né, que é uma obra dos anos 20. Né? Então, na primeira metade da aula, eu vou focar no Macunaíma, que é essa obra fundamental. E a segunda metade da aula, eu quero pegar uma outra obra que eu acho que é pouquíssimo trabalhada, que é o Contos de Belas Artes. E para quem só teve contato com o Macunaíma, até parece irreconhecível, parece um outro autor, assim, é outra escrita, é outro andamento narrativo, é tudo muito diferente. Então é interessante ver essa contraposição de um e de outro. E os dois têm um trabalho de experimentação com a língua. E então a ideia é de pensar um pouco a prosa modernista, né? Assim, talvez fosse de começar a fazer aulas. Quando estava preparando, né, tem um arquivo que é prosa modernista, notas para estudo da prosa modernista, porque a gente tem, por exemplo, Antônio de Alcântara Machado, tem o Oswald de Andrade com Serafim, Ponte Grande, perdão, Memórias Sentimentais de Almiramar, e vai se expandindo. Até Coisas Esquisitíssimas, que é um livro estranhíssimo do Plínio Salgado, que é O Estrangeiro. Enfim. Mas, pensando nisso, daria para expandir isso. Agora, então, a gente vai pegar esses dois exemplos nesse momento, Macunaíma e Contos de Belas Artes, para dar esses dois exemplos do trabalho da prosa ficcional, né, no modernismo. Então, eu vou começar pelo Macunaíma. Vão ser só algumas notas. Para vocês, a minha intenção é que seja uma aula mais rápida, e depois a gente conversar sobre as obras, né? Pois então, o Macunaíma tem uma trajetória de criação bastante curiosa, né? Diz o Mário que escreveu
escreveu numa rede, um Pulso, quando foi para o interior, e ele escreve meio de impulso o Macunaíma e depois vai trabalhando. Isso em 26, ele trabalha até 28, quando vai publicar. Trabalha, retrabalha, enfim. O Macunaíma é um livro difícil de ler, é um livro que nos provoca impacto e estranhamento. Então, eu vou organizar por três dimensões o comentário, né? Assim, e a gente depois vai para as citações. Primeiro, a ideia do Macunaíma, de onde é que veio essa figura, o herói sem nenhum caráter, como dá no subtítulo. Um pouco dessa forma provocadora, essa forma antirrealista, e aí olhar o andamento do romance, o conjunto. Então, são esses três pontos bastante simples assim de colocar. Em primeiro lugar, olhar o título e a figura emblemática do Macunaíma. Eu não vou comentar hoje o filme, né? Na aula do ano passado a gente comentou um tanto o filme, a adaptação dos anos 60. É interessantíssimo olhar como é que o Macunaíma foi lido nos anos 60. Né? Assim, o Bebê é o Grande Otelo, né? Então tem todo um trabalho mais de sátira, de humor e de riso ali. E o Macunaíma, depois da metamorfose, é feito pelo Paulo José. Né? E aí entra bem o contexto dos anos 60, a urbanização já dos anos 60, tem uma referência à guerrilha. É bem curioso até que o filme não tenha sido censurado. Né? Mas eu não vou comentar isso. Eu quero pegar um aspecto que tem dos anos 60 e trazer para cá. O Macunaíma, o título e a figura vem de agora me fugiu o nome, não é von Kozel, não é o Carl Greenberg, que fez a lenda venezuelana, e Macunaíma viria de lá, de uma leitura que na época, né, em alemão, né, do antropólogo, da Amazônia, da parte, né, da Amazônia, mas não brasileira, e que teria a figura do Macunaíma, com um K, que seria o grande mal. O Mário leu aquilo e transportou para pensar essa narrativa de origem indígena, né, local, para pensar uma figura para o Brasil. Então, tem a primeira dimensão, que tem algo lendário nessa figura, e que é trazida para pensar o Brasil. Não é o Macunaíma da lenda, é outra coisa, depois a gente vai comentar. E aí ele vai transformar essa figura numa figura emblemática para pensar o Brasil. Um herói, então, a primeira definição vai ser a questão do herói, mas é um herói que não tem nenhum caráter. Primeiro, sempre é importante lembrar que o herói é aquele que está acima do homem comum. Né? Na poética hegeliana, ele sempre aponta que o herói é aquele personagem que sintetiza os valores de uma comunidade. Então, a gente pode pensar que triste os países que precisam de heróis ou de mitos, né? Porque o herói é aquele que está acima dos outros, que congrega os valores, que representa e que orienta toda uma comunidade. Então, esse herói emblemático, né, seria aquele herói construído para agregar valores. Então, um primeiro diálogo, né, com, no caso brasileiro, o romantismo. Então, o início do Macunaíma é a inversão do início da Iracema. A gente poderia pensar no Peri, né, duas obras do Alencar, né, de Guarani. Assim, são figuras emblemáticas. Então, assim, é sempre o mais valente, é o mais honrado, é o que ele é reto, ele não se desvia do seu caminho, do seu propósito, ele tem um objetivo, uma capacidade de autossacrifício, etc. Quem já leu Macunaíma, ou viu uma síntese, já viu que é o contrário que a gente encontra aqui. Então, a gente tem, na verdade, uma paródia da figura do herói. É tudo invertido, né? Tudo ao contrário, ou seja, paródia, um discurso em paralelo. E aí o Mário de Andrade vai dizer, inclusive, numa carta, né, para o Augusto Maia, mas também fala para o Drummond, também fala para Bandeira, que tem uma dimensão que é satírica, né? Ele está satirizando um tipo, né, que é o estereotipo brasileiro. Então tem um impulso de sátira. E, ao mesmo tempo, depois a gente vai ver que tem uma tristeza no final. Então, a primeira marcação é essa, falar de um herói, o caráter lendário, que poderia unificar
mas ele não tem caráter. Nos dois sentidos, ele não tem caráter porque ele não tem uma identidade formada. Ele é sempre duplo. Vocês podem ver, assim, está sempre mudando, né? Eu vou pegar o emblema depois que ele amadurece. Ele não amadurece por uma formação ao longo do tempo, pelo aprendizado. Ele amadurece num passe de mágica, né? Vou fazê-lo adulto, e aí toma um banho. Só que a cutia não pega a cabeça rombuda de uma criança. Então, ele tem um corpo de adulto e a cabeça de criança. Então, ele nunca está constituído propriamente dito, né? E, principalmente, eu quero insistir nisso, ele não tem aprendizado. Vocês reparem que ele percorre, ele viaja da mata para a cidade de São Paulo em busca da Muiraquitã, já vai voltar isso. E quando ele volta, ele não aprendeu, ele continua o mesmo, né? Não tem uma interiorização da viagem quanto aprendizado. Então, essa figura tem uma ambição de ser um herói representativo, não tem caráter nesse sentido, mas também no outro sentido, no sentido mais usual, mais vulgar que a gente usa, que é a pessoa sem caráter, né? Esse cara não tem caráter. Ele é um que tem preguiça. Ai, que preguiça, ele não tem força. A primeira palavra que ele disse, né? Ele só falava, ai, que preguiça, né? Ele só quer brincar, ou seja, ele só quer sexo, né? A brincadeira para ele, e a ambiguidade do termo é importante, né? É algo do adulto, mas ele trabalha isso como se fosse criança. Ou seja, é sempre um desejo incontrolável que ele não consegue se submeter isso ao processo de civilização, né? Ao mal-estar da civilização. Nem tudo que a gente deseja a gente pode ter, nem tudo que a gente deseja a gente pode ter na hora que a gente quer. A gente tem que adiar o desejo. Mas quando é brinquedo, quando é jogo, ele está sempre trabalhando na ordem do desejo imediato, né? Imediato, quer dizer, sem mediação, sem espera. E aí, assim, ele mantém essa coisa do né, sempre quer sexo, sempre é preguiça, sempre adoece. Ele morre 2 vezes, lembram, né? E volta à vida, né? 2 vezes. O tempo inteiro, ele está sempre limitado. Ele mente, ele é medroso, né? Me segura, senão eu vou bater. Mas ele está aos irmãos quando ele briga com a Cine. Então tem uma série de marcações que o não trabalha e por aí vai. Que não são nenhuma das figuras de herói, né? Então é ideia paródica. Mas, além disso, é alguém que não é confiável. Alguém que a gente não confia e não define como modelo. Não é exatamente, né, quando tem um estudo famoso do Antônio Cândido, que é a dialética da malandragem, quando ele estuda o Manuel Antônio de Almeida, o Memórias de Milícia, a figura do malandro. Tem algo no Macunaíma que vem lá do Almeida, que vem do Leonardinho, né, filho do Leonardo Pataca, mas lá é diferente. Lá tem uma trajetória de constituição do malandro que é um jeito de levar, né, de inverter e ganhar vantagem. Não é exatamente a mesma coisa aqui, né? Assim, porque muitas vezes as vantagens que ele ganha prescinde da ação dele. Não é ele que age, mas são os irmãos, etc. Assim, não é exatamente o mesmo, mas tem esse diálogo. E essa preocupação do Mário a gente vê, né? Não é gratuito que o nome do outro narrador é Belas Artes, né? Que é uma paródia do Malas Artes. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, pensar essa figura do Macunaíma. O segundo ponto, que é da forma, né, que eu falei que ia falar um pouco da linguagem, da forma, antes de a gente ir para o andamento do romance, a gente vai ver as citações. Ela é uma forma antirrealista. Né? No texto do Alfredo Bose, Situação de Macunaíma, ele fala do antirrealismo. Realismo, a gente tem a ideia de que é próprio, né, uma representação da realidade segundo traços de verossimilhança, semelhante com a verdade, em que a ficção, né, isso a gente pega da Brasileira B, a gente vê isso muito marcado no realismo e também no naturalismo, os dois romances. A ficção, ela se constrói, o universo da ficção, ele é coerente internamente. Macunaíma também é. Só que essa coerência interna,
ela é com um nexo com a realidade, como da história ou dos princípios sociais. Então, quando eu olho o movimento, por exemplo, pegar o Curtiço como exemplo, eu olho no Curtiço, ali não tem milagres, então não tem o sobrenatural. O que rege e organiza o universo da ficção são os princípios sociais brasileiros, as classes sociais, a ascensão, a mediação do dinheiro, os desejos humanos, etc. Quando a gente olha para o Macunaíma, o princípio de elaboração dele não é o do realismo, é um princípio que vem e incorpora a magia. Ele pode transformar uma criatura num telefone, ele pode morrer e voltar à vida, ele pode sair correndo, fugindo do gigante Piaimã, o Venceslau Pietro Pietra, ele corre o Brasil inteiro, ele percorre épocas diferentes ao mesmo tempo. Então, o princípio não é do realismo, não é do código realista, é o princípio da composição, propriamente dita, da fábula, mas não é da fábula tal qual, da lenda, porque ele incorpora a grande cidade, ele incorpora o universo moderno. Ou seja, está fazendo um grande... tem uma expressão do francês que é da bricolage, né? Que é essa coisa de pegar retalhos e fazer uma colcha de retalho. Eu tinha uma colcha lá quando era criança, depois desapareceu, que era bem bonita, né? Se eu, quando eu criança, tivesse uma avaliação, eu teria guardado aquilo. Né? Era aquela colcha de retalhos, aquelas coisas bem de vó, né? Minha avó tinha feito para os netos, eu tinha lá a colcha. E era muito quente, muito bom, enfim, não vem ao caso. Mas aquela coisa de retalhos, tecidos de natureza diferente que são costurados e montam uma unidade no final, mas ela não é do mesmo tecido, coisas diferentes. Em 36, eu acho que 36, se não me engano, quando o Mário de Andrade republica o Macunaíma, ele define qual é a forma. Repare, é um romance, mas é um romance cheio de problema, no sentido não do problema de que ele é ruim. Eu não vou entrar no mérito se ele é ruim, ele é bom, isso não vem ao caso. Qual é o problema? Como é que eu defino um romance em que o Macunaíma ele tem essa composição toda misturada e traz a fala? Aí o Mário de Andrade, que era professor de música, musicólogo, escreveu História da Música, escreveu Música de Feitiçaria, que é um livro esquisitíssimo de pesquisa que ele faz no Nordeste, interessante também. Ele chama de Rapsódia. Rhapsody in Blue, né, do Gershwin, mas tem as rapsódias do início do século. Né? Qual é a ideia da rapsódia? Ele está pegando uma forma que é erudita, e ele está pensando o romance como uma forma erudita. O Mário de Andrade, eu acho que do modernismo, ele só não foi tão erudito, ou foi tão erudito quanto o Sérgio Bartolana, mas era extremamente erudito. Bandeira era muito erudito, mas não era disciplinado que nem o Mário. O Mário tinha fichamento, era metódico, enfim. Então ele pega é uma forma erudita. Por que eu quero trazer isso? Ele faz uma composição em que se apropria da matéria popular para fazer o romance como uma forma erudita. A gente não está falando de narrativa oral, de transmissão oral. A gente está falando de um romance, ou seja, uma obra escrita, impressa, que circula como impressão. Só que ele traz as marcas da oralidade, da fábula, da lenda, da composição do conto de fadas. Ou seja, ele está misturando. Ele é algo que é da origem popular, mas do enciclopedista. O que isso é importante destacar? É que é um erudito estudando cultura popular. Isso foi muito comum no modernismo, já tinha no romantismo, mas no modernismo se é acentuado. Ou seja, é um cara erudito, ou seja, de uma formação regular, disciplinada, que tem as referências, ou seja, ele é da cultura erudita, né, mediado pelos livros, de uma transmissão livresca, mediado pelo estudo sistêmico, que ele se volta para uma outra universo da cultura que é a popular. A popular ela é da tradição transmitida de pai para filho, ou de geração em geração, mediado pela oralidade, na permanência de costumes. A cultura popular, hoje é difícil destacar a permanência de cultura popular, a cultura popular urbana tem muitos traços de uma cultura de massa, ou para as massas, né? Ou seja, é outra coisa. Mas, assim, então ele está estudando a cultura popular e está trazendo isso para a forma erudita.
Isso a gente encontra na música, por exemplo, dentro do Vila Lobos, né? As Baquianas, né? Trezinho Caipira, cuja letra, inclusive, é pouco vista, né? Mas é uma letra feita pelo Manuel Bandeira, né? Ele está trazendo motivos musicais, né? Motivos musicais populares para dentro da música de concerto, né? Então, tem essa mistura. Não é a música popular urbana, é uma outra coisa, mas o princípio é esse. E isso torna o romance difícil de ler, né? Não é um romance simples de ler. A gente vê, às vezes, listagem de palavras, é descontínuo. Eu estava relendo, né? E ele é cheio de saltos e de quebras, né? De descontinuidades. Então, ele não é um romance fácil de ler, mas ele é um romance ambicioso. Ele não, o que é interessante assim, ele não é um romance. Eu estava lembrando, né, na cadeira eletiva que o Rodrigo, o Tiago e o Ismael estão organizando, estão dando. Sem ser essa quinta que passou, a outra, o Tiago falou do Cidade de Deus e alguém comentou que lendo Cidade de Deus é um romance, é um calhamaço. Ele dá 3 vezes o tamanho do Macunaíma, ou 4, sei lá, nunca contei, estou chutando aqui a dimensão. Mas é um romance e vira página, a gente vai lendo e não consegue parar de ler. Imagino eu que ninguém teve essa experiência lendo Macunaíma. O fato de... Eu acho que nenhum, assim, que virei página, fiquei entusiasmado, li de uma sentada. Ele não tem essa estrutura que nos envolve e que nos joga para dentro do universo da ficção e nos provoca o esquecimento da nossa própria realidade, o que é próprio de uma ficção envolvente. Isso ele não tem, é outra coisa. Ele nos provoca um outro tipo de envolvimento, que não é esse, ele tem uma distância sempre marcada. O filme é muito mais ágil e muito mais envolvente do que é o romance, sem dúvida nenhuma. Apesar de ser esquisito, trabalhar com a esquisitice também. Né? Mas qual é por que não tem isso? Porque a lógica de composição dele é outra. Então, agora eu queria quero falar do conjunto e depois vou dar 2 citações, assim, até para depois a gente falar do Contos Belas Artes e a gente concentrar naquele conto que eu indiquei para vocês, que é o Túmulo, Túmulo, Túmulo. Pois bem, o romance dá para ser dividido em partes. A gente tem uma abertura, né? E eu estou seguindo uma lógica que foi debatida por 2 autores, que é a Gilda de Mello Souza, no Tupi e o Alaúde, né? O Tupi e o Alaúde são verso, perdão, a expressão vem de um verso do Paulo Sérgio Desvairada, né? Eu sou como um Tupi como tangendo o Alaúde, ou seja, eu sou alguém das Américas, nascido daqui, da própria América, que toca um alaúde, que é um instrumento medieval. Né? Então, ela parte dessa ideia para mostrar que tem uma espécie de andamento de romance de cavalaria, um andamento de fábula. E o outro é o Haroldo de Campos, que estudou a estrutura de uma fábula dentro do Macunaíma. Pois bem, dá para dividir em partes, seguindo essa lógica, de que eu tenho uma abertura, que são os 4 primeiros capítulos, que se passam na mata, né? Que tem o nascimento, tem a maioridade, que é um, né, é um passe de mágica, né? Ele está fugindo, saiu, está com né, a perna do Curupira e aí sai perseguido, ele vomita, ele cai na cutia e aí se ele engana assim, então não é mais criança, ele recebe um banho e aí esse banho, né, da mandioca faz com que ele fique grande, enfim. Depois ele vai embora com os irmãos, depois da morte da mãe, que é bem peculiar, né? E a gente tem aquela figura do desenho, tem toda a ideia de que ele mata a mãe, né? Então é esquisitíssimo, isso é um motivo esquisito, assim, daquelas, eu chamo, tem aquelas pequenas arestas que eu vejo poucos comentários, né? O que significa isso? Qual é o sentido disso num grande romance compósito desses? Aí ele vai se encontrar com Si, que é a mãe do mato. Novamente, o motivo da maternidade aqui bem complicado. E a relação é uma relação em que os irmãos seguram ela para que ele mantenha uma relação sexual não consentida. No filme, isso vira uma cena que provavelmente é algo que beira o abuso sexual, né? Quase um estupro, né?
E aí tem toda uma coisa assim da primeira relação, uma relação de violência, só que depois assim, todo um envolvimento sexual contínuo. E ele passa a ser imperador do mato, que é das Amazonas. Então tem uma relação cheia de nuances que é peculiar, né? De que a figura, o homem é uma Macunaíma, a mulher é a Si. Só que o masculino é a Si e o feminino é uma Macunaíma. No comportamento, entre aspas, né, estereotipado, né, assim que teria. Ele tá jogando com os papéis em termos de exercício. Ele vai ficar sempre na rede, balançando, à espera da Si que sai para o mato para caçar, para providenciar. Então, o Mário, nos anos 20, repare que isso a gente está em 28, ele está brincando com esses papéis. E o que rege, o que move ali é a relação sexual entre os dois. É constante, né? É o tempo inteiro. Foi cortado na edição definitiva, tinha na primeira edição, que tinha uma espécie de Kama Sutra das selvas, assim, que eram as várias posições sexuais que eles tinham na rede, inclusive com aquela coisa meio sadomasoquista, né, de se morder, cortar, do sangue que corre. É bem curioso. Assim. Depois ele corta esse episódio. Tem uma espécie de corte, porque enfim, essa presença do sexo é muito forte ali. E tinha um outro capítulo, inclusive, que ele corta, que ficou esquisito, que era das normalistas, que era o Macunaíma na cidade de São Paulo, andando atrás das normalistas, né? Enfim, fecha parênteses aqui. Então, a gente tem a abertura, nascimento, maioridade, assim ele vai virar pai. É um dado curioso nessas figuras emblemáticas fortes, que têm uma capacidade de agregação para pensar uma realidade social mais ampla, como no Brasil, assim, é o Macunaíma, é o Brás, o próprio Peri, eles não têm filhos. O Riobaldo não tem filhos, não tem descendência, né? E não tem filhos, simplesmente não tem filhos. No caso, o Macunaíma teve filhos, só que ele vem a morrer. E assim ela vai virar estrela, deixa com ele a pedra Muiracta que ele perde. Né? Aí vem o capítulo da Boiú na Luna, aquele bem esquisito da formação da Lua. E aí que ele descobre que a pedra foi levada pelo gigante. Né? E aí, repare as ambivalências, a dificuldade de definir. É um gigante peruano, Piaimã, mas é ao mesmo tempo alguém com nome italiano, Venceslau Pietro Pietra, colecionador de pedras, que foge para São Paulo para enriquecer. Então, é muito peculiar a definição, muito esdrúxula, né? Mas é a definição que está dada. Aí eles vão se deslocar para São Paulo. Ali que vai ter a outra virada, ele virou adulto, que é a passagem na pegada do Sumé, do Santo Tomé, que fica aquela poça, Macunaíma vira branco, né? O Jegue vira, né, pardo, né? E o Manape fica escuro, só as palmas da mão que ficam claras, né? É uma tentativa de explicação bem esdrúxula, né? Das diferentes da composição variada étnica do brasileiro ou do brasileiro. Eu insisto que tem nesse ponto, porque é um ponto muito complicado nos anos 20, anos 30. A gente vai ver depois, semana que vem, com O Homem Cordial, né? A gente vai parar para ver um ensaio, não é literatura, um ensaio do Sérgio Buarque de Holanda, porque é um esforço de pensar as definições da cultura brasileira. A gente poderia falar do Sérgio Buarque, do Caio Prado, do Paulo Prado, antes, né? O Retrato do Brasil, que dialoga muito com Macunaíma, né? Por que é peculiar isso? Como é que pensa uma cultura brasileira com uma formação étnica, uma formação múltipla, diversa? Existe uma cultura brasileira? Existe possibilidade de pensar? Tem um poema do Drummond, de 1934, que é Hino Nacional, que ele fala que nenhum Brasil existe. E pergunta, e acaso existirão brasileiros? Obviamente, a gente tem o Estado,
né? A República Federativa do Brasil, nós temos todos uma carteira de identidade que nos diz brasileiros, naturalidade brasileira. A gente nasceu num território que tem fronteira nacional, a gente está falando de soberania nacional, tem uma Constituição que nos protege, diz que todos nós somos iguais perante a lei, todos temos os mesmos direitos, mas a gente não tem um perfil que seja reconhecido etnicamente, assim, a feição, né? A gente tem uma multiplicidade. É só a gente olhar, se todos nós abríssemos a câmera aqui, cada um de nós tem um perfil diferente, e não só as várias regiões, a diversidade de línguas, de dialetos ou de versões é muito grande, muito maior. A língua oficial é o português, mas não é só uma língua padrão. Enfim, tem comunidades ainda mais isoladas que falam alemão, tem as comunidades indígenas, tem ainda alguns quilombos que têm uma versão dialetal diferente, e por aí vai. Assim, estou sendo muito simplificado. Em todo caso, existe um esforço de pensar uma identidade nacional que ficaria marcado no Macunaíma. E aí, quando a gente tem o rival dele, é um gigante peruano, Venceslau Pietro Preta. Então tem uma confrontação muito peculiar aqui em torno de uma pedra que é um fetiche, no sentido da raiz original antropológica, uma pedra mágica que encara na presença da Si, que é a que ele carrega. Tem um desenho de um jacaré, né, que aparece no desenho, uma pedra verde com um desenho de um jacarezinho, que é a Muiraquitã, é uma pedra pela qual ele vai em busca. A Gilda lê isso como uma espécie de busca, uma demanda do Graal, a busca da pedra para buscar a identidade. Eu acho que é mais do que isso, mas enfim. Mas eu acho que isso dá uma ideia. Aí tem todo um movimento dele dentro dessa viagem, né? São Paulo, tem o desvio para o Rio de Janeiro, que tem o capítulo da Macumba, né? Que aparece a Tia Ciata, aparece Mário de Andrade, figuras que a gente viu lá no Manuel Bandeira, né? Lá da Tia Ciata, a origem do samba. A gente tem uma série de pequenos episódios soltos aqui. Agora eu vou acelerar um pouquinho só para a gente poder andar. Mais assim. Até chegar à recuperação da pedra, ele vai morrer, ele vai voltar à vida, né? Até chegar à recuperação da pedra, que é o capítulo 14. Então a gente tem assim, né, um longo período que vai do capítulo 5, que é do deslocamento, né, até a chegada da cidade de São Paulo, e ele tentando entender São Paulo, até o 14, quando ele vai embora. Eu vou saltar essa série de episódios para chegar no capítulo do retorno, ter a perda dos irmãos, e eu quero chegar no capítulo final, que é o capítulo 17, o final da história. Reparem que a gente está falando de um romance, então a gente tem dois finais. A gente tem o final da história e a gente tem o final do romance. Não é a mesma coisa. Esse é um romance cheio de arestas, que eu insisto com vocês. O que a gente traz no final da história? Que é o capítulo Ursa Maior. Né? Ele volta para a sua região, da Araraquara, então tem todo o ciclo completo da viagem, mas ele volta depauperado, ele não volta enriquecido, ele não reencontra mais nada, ele perde os irmãos, está sozinho. E aí, quando ele está sozinho, ele fica numa tristeza sem fundo, uma tristeza completa, né? Ele está melancólico. Eu ia reproduzir, mas eu não vou reproduzir, eu só vou ler o trecho para vocês aqui. Eu marquei aqui. É melhor reproduzir. Eu vou abrir aqui a reprodução e aí eu mostro para a gente ler junto. Para ver só esse final aqui. Só pedir um segundo para vocês aqui. Vamos dar compartilhar a tela. Achei. Vocês estão vendo, né? Estão vendo essa aqui é a edição. Eu fiz um PDF da edição do Macunaíma. 142.
a canção popular, tem o compósito, né? Né? Para mim tá tudo branco, eu não sei se eu deveria estar vendo algo. Deveria estar vendo algo, deveria estar vendo o. Ninguém está vendo nada? Eu também Eu não tô tô vendo. vendo nada. Só tá a Ué, página do PDF em branco. Eu vejo que tá na página 26, mas não tem escrita nenhuma. Não vamos ver sei. se vai aparecer agora. Opa, é que ele está passando sozinho, não sei o que aconteceu. Estão vendo agora? Não. Não. Continua em branco. Deixa eu ver aqui. Vou tentar de novo. Está esquisito mesmo. Tá o... Talvez seja porque você tem muitas abas abertas. Será que não ajuda? Eu... Tá? tem 300 abas abertas, isso é verdade. Tá, eu vou tentar desfazer e fazer de novo. Não apareceu agora. Agora sim. Sim. Agora sim? Uhum. Então, deixa eu fechar aqui. Tá, estão vendo. Tá, eu estou tentando só aqui avançar para a página. Eu acho que eu sempre quero direitinho. É um minutinho. É que eu não entendo o que está acontecendo. Eu vou parar o mouse aqui. E aí, eu vou ver aqui. Tá, é que são dois sinais que eu quero só marcar para vocês. Eu queria citar assim que esse tem o epílogo. O primeiro final esse Oi, perdão. Em que tem o fim, tem a, né, de certo modo a morte do Macunaíma. E né, em que aqui aqui tá, e que ele está sozinho e a Vei, que é a Sol feminina, né, faz com que fique muito calor e ele vai para a beira d'água. Eu vou ir marcando aqui. E ele na beira d'água ele fica muito atraído por uma Uiara, uma sereia, né? E ele acaba se atirando e acaba devorado, né? Então assim, ele vai voltar e tá tudo assim com todas as partes do corpo foram arrancadas, etc. Né? Ele está assim bastante diferente. Então, agora eu vou partir dessa leitura aqui desse finalzinho aqui para chegar até o ponto de encerramento. Macunaíma campeava, campeava. Achou os dois brincos, achou os dedões, achou as orelhas, os nuquiris, o nariz, todos esses tesouros, e prendeu todos nos lugares deles, com um sapé e cola de peixe. Porém, a perna e a muiraquitã não achou, não. Tinham sido encolhidos pelo monstro Uraral, que não morre com timbó nem pau. O sangue coalhara negro cobrindo a praia e o lagoão. Era de meia-noite. Macunaíma campeava, campeava, soltava gritos de lamentação, encurtando com a bulha o tamanho da bicharada. Nada. O herói varava o campo, saltando na perna só e gritava: lembrança, lembrança da minha narvada. Não vejo nem ela, nem você, nem nada. Repare os ecos, né, sonoros. Assim, lendo em voz alta, a gente fica muito mais marcante, assim como é quase assim, um romance para ser lido em voz alta, né? Mais às vezes até do que para ser lido em silêncio. Segue adiante. E pulava mais. As lágrimas pingavam dos olhinhos azuis dele sobre as florzinhas brancas do campo. As florzinhas tingiram de azul e foram os miosotes. Parênteses de novo, narrativas originárias de algo, né? Ele chora, como ele ficou com os olhos azuis depois da metamorfose, a lágrima cai na flor e ela vira uma flor azul. Então, ela é uma etiologia, ela narra a origem de algo que existe no mundo. O herói não podia mais e parou, cruzou os braços. E eu vou pular o próximo parágrafo que vem ali, né? Aqui. Então,
Macunaíma não achou mais graça nesta terra. Capei, bem nova, relumiava, lá na grupiara do céu. Macunaíma cismou, ainda bem indeciso, sem saber se ia morar no céu ou na ilha de Marajó. Um momento pensou em morar na cidade de Pedra, com o enérgico Delmiro Gouveia, porém lhe faltou ânimo. Para viver assim, como tinha vivido, era impossível. Até era por causa disso mesmo que não achava mais graça na terra. Tudo que for a existência dele, apesar de tantos casos, tanta brincadeira, tanta ilusão, tanto sofrimento, tanto heroísmo, afinal, não fora senão se deixar viver. E para parar na cidade do Delmiro ou na ilha de Marajó, que são desta terra, carecia de ter um sentido. E ele não tinha coragem para a organização. Decidiu. Qual que? Quando o urubu está de caipora, o de baixo caga no de cima. Este mundo não tem mais jeito. Eu vou para o céu. Ia para o céu viver com a marvada. Ia ser o brilho bonito, mas inútil, porém, de mais uma constelação. Não fazia mal que fosse brilho inútil, não. Pelo menos era o mesmo de todos esses parentes, de todos os pais dos vivos da sua terra, mães, pais, manos, cunhãs, cunhadas, cunhatãs, todos esses conhecidos que vivem agora no brilho inútil das estrelas. Plantou uma semente de cipó, de mata-matá, filho da luna, e enquanto o cipó crescia, se agarrou numa itapontuda e escreveu na laje, que já fora jabuti num tempo muito dantes. Não vim no mundo para ser pedra. E aí ele vai subindo, 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 e eu vou pular todo esse trecho, e aí vou para os 2 últimos parágrafos, né? Então, Pauí Paudoli teve dó de Macunaíma e fez uma feitiçaria. Agarrou 3 pauzinhos, jogou para o alto e fez encruzilhado. E virou Macunaíma, com todo o estenderete dele, galo, galinha, gaiola, revólver, relógio, numa constelação nova. É a constelação de Ursa Maior. Dizem que um professor, naturalmente alemão, andou falando por aí, por causa da perna só da Ursa Maior, que ela é o Saci. Não, não, não é não. Saci ainda neste mundo espalhando ainda para este mundo. Saci ainda para neste mundo espalhando fogueira e traçando crina de bagual. A Ursa Maior é Macunaíma. É mesmo um herói capenga, que de tanto penar na terra, sem saúde, com muita saúva, se aborreceu de tudo e foi-se embora. E banza solitário no vasto campo do céu. Então, reparem que nesse final é muito peculiar, porque ele morre 2 vezes ao longo do livro e no final ele não morre. Nesse epílogo agora, ele vira estrela. Ele se transforma numa outra coisa. Ele diz, não vim deste mundo para as cafés, se transforma numa estrela e vai embora. Aborrecido, sem a Muiraquitã, que ficou na Terra, que seria o que daria a unidade lá com a Cia, mãe do mar, ele vai embora. O tédio, o aborrecimento, a falta de energia, ele vai embora e vira estrela. E a estrela como uma espécie de marcação de orientação, né? Reparem que todas as comendas, as marcações brasileiras, elas são dadas pelo Cruzeiro do Sul, né? Tem aquele símbolo do Cruzeiro do Sul, que seria aquilo que seria a marcação brasileira. O Mário de Andrade está propondo uma outra simbologia, que é a da Ursa Maior, que aqui se transforma em Macunaíma, que seria uma espécie de emblema da nossa gente, algo sem força para se constituir, algo mutilado, sem uma perna, sem muiraquitã, sem nada. Algo marcado pela tristeza, etc, etc. Então, isso aqui seria o final do Macunaíma. Numa carta para o Augusto Moed, diz, olha, se esse não é o brasileiro, não era a intenção, ele é um brasileiro e bem brasileiro. Qual é o paradoxo dessa expressão? Ele não está sendo uma representação, um mito, porque ele é romance, ele é em prosa, ele é descontínuo, ele é uma bricolagem, ele não tem a feição do mito, mas, ao mesmo tempo, ele se constrói como uma marcação da tipologia de traços do comportamento brasileiro, que daí precisaria o andamento, né, para debater um pouco mais.
Agora eu quero ver o segundo final. Aí reparem como é que é o segundo final. O primeiro final acabou a história porque acabou o Macunaíma. Agora vem o final do romance. E o final do romance é o narrador que se apresenta. Acabou-se a história e morreu a vitória. Novamente, ditos comuns, assim, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Era uma vez, agora o Galo Pedrez, e faz aquelas fórmulas próprias da narrativa oral para iniciar e acabar uma história, né? Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Deram tângulo, mângulo na tribo dos Tapanhumas e os filhos dela acabaram de um em um. Ou seja, é o fim de um povo. Está falando de um povo que acabou. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos, puxadouros, raçadouros, meio barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era a solidão do deserto. O silêncio imenso. Dormia à beira do Uraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar na fala da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber do herói? Agora, os manos, virados na sombra leprosa, eram a segunda cabeça do pai do urubu. E Macunaíma era a constelação da ursa maior. Ninguém jamais não podia saber tanta história bonita. E a fala da tribo acabada. Um silêncio imenso. Dormia à beira do Uraricoera. Uma feita, um homem foi lá, era madrugadinha, e veio mandar as filhas visar o passe das estrelas. O deserto tamanho matava os peixes, e os passarinhos de pavor e a própria natureza desmaiara, caíra num gesto largado por aí. A mudez era tão imensa que espichava o tamanhão dos paus no espaço. De repente, no peito doendo do homem caiu uma voz de ramaria. Ou seja, tem uma coisa meio triste, daqui a pouco vem uma coisa meio de som onomatopeico de um papagaio. É quase piada, né? O homem ficou frio de susto, feito piá. Então veio brisando, guanumbi, e bolibuliu no beiço do homem. Bilu, 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 teteia. Piada de novo. E subiu apressado para as árvores. O homem seguiu o voo do guanumbi, olhou para cima. Puxa, rama, boi! O beija-flor se riu e escafedeu. Então o homem descobriu na ramaria um papagaio, verde, de bico doirado, espiando para ele e falou: "Dá o pé, papagaio." O papagaio veio pousar na cabeça do homem. E os dois se acompanharam. Então, o pássaro principiou falando numa fala mansa, muito nova, muito, que era canto, e que era caxiri, com mel de pau, que era boa e possuía a traição das frutas desconhecidas do mar. A tribo se acabaram. A família virara sombras. A moloca ruíra minada pelas saúdes. E Macunaíma subira para o céu. Porém, ficaram o Aruaí do século daqueles tempos de Dantes em que o herói fora o grande Macunaíma imperador. E só o papagaio, no silêncio do Uraricoera, preservara do esquecimento os casos e a fala desaparecida. Só o papagaio conservava no silêncio as frases e os feitos do herói. Tudo ele contou para o homem e depois abriu asa rumo a Lisboa. E o homem sou eu, minha gente. E eu fiquei para vos contar a história. Por isso que vim aqui. Me acocorei em riba destas folhas, catei meus carrapatos, ponteei na violinha, e em toque rasgado, botei a boca no mundo, cantando na fala impura as frases e os casos de Macunaíma, herói da nossa gente. Tem mais não. Se a gente olhar, o epílogo é uma outra história, é um pequeno caos em que a gente tem uma coisa diferente. A gente tem a história do narrador, que diz assim, aquela história em terceira pessoa que a gente acabou de ler é a história contada por esse homem, que sou eu, que veio aqui. Então, daí ele vira o narrador de terceira pessoa, que fica fora da história e fala do outro, fala do ele, né? Fala daquele outro que não é ele, se transforma num narrador em primeira pessoa. E esse narrador em primeira pessoa fala de si mesmo, desse homem que foi lá, e que resgata e busca, lá no fundo da mata, a história. E aí vejam o que ele vai dizer.
a história de um povo que se acabou, uma família que virou sombra, uma maloca, um lugar, uma civilização cujas marcas virou ruína, né, que ruíra, e um herói que vira estrela. E essa história ela é preservada como um eco na voz, né, pela repetição, que é a voz que quebra o silêncio e quebra o esquecimento, que é a voz do papagaio, e ele repete aqui. Claro, tem algo do inverossímil, que é um papagaio repetir toda uma história, mas quando busca a raiz lendária, não se busca a verossimilhança tal qual a gente pensa em termos de realismo, a gente busca essa ruptura. E ela tem essa força dessa preservação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a língua que é impura. E terceiro, que essa língua que é impura, ela é cantada. Ponteei na violinha, a toque rasgado, botei a boca no mundo. Ou declamada, como se fosse um repente. Em todo caso, a gente está falando de uma escrita que tem um movimento de aproximação da oralidade. E aí fica mais fácil de entender aquele capítulo avulso, trissolto, que é a carta para as Icamiabas, né? Que ele fala da grande diferença entre a escrita e a oralidade. No Brasil, há uma peculiaridade, as pessoas falam uma língua, mas escrevem outra. Né? E aí a gente vai entendendo um pouco dessa experimentação do Macunaíma. Enfim, essa apresentação, que ficou mais, como costuma acontecer, ela ficou mais longa do que devia, estava com o objetivo mais de apresentar realmente esse Macunaíma como uma espécie de projeto. Né? É um livro de ficção, uma história, mas ela tem algo mais, parece assim como um projeto mesmo, que me parece assim, não teve propriamente uma continuidade, a gente não encontra outro tipo de experimentação. Tem gente que vê assim, as figuras emblemáticas, né? O Brás, um Policarpo Quaresma, um Macunaíma, um Riobaldo, um Sargento Getúlio, o João Ubaldo, né? O André, lá do Raduan Nassar, como grandes figuras emblemáticas que tentam representar problemas brasileiros, não da cultura propriamente brasileira, numa identidade nacional fechada, mas problemas da Constituição brasileira, da formação problemática do Brasil. Pode ser, e aí daria para ver isso como um grande projeto nesse sentido, mas não formalmente, não tem continuidade. A gente vai encontrar nos anos 30 algo que vai romper com esse tipo de experimentação na prosa. Né? Pelo menos esse lado aqui da prosa. Tá? Vocês topam falar um pouco mais, uns 10, 15 minutos, só para eu apresentar um pouco do Contos de Belas Artes, pode ser? Pode, sim. Pode? Tem gente sinalizando aqui que sim. Sim? Tá. Tá. É que eu não tinha visto a questão de... Eu peço desculpas para a Camila, né? Eu vou deixar a questão, então, já para o final. E aí a gente aí fala da figura do malandro, porque isso vai voltar. Eu acho que é um dos grandes... É um debate muito interessante para pensar em termos de Constituição brasileira, a figura do malandro. Né? Até se vocês quiserem caminhar por aí, né? Eu sei que não é exatamente nosso período, aí tem que fazer o diálogo. Tem essa figura do malandro. Bom, enfim, né? A gente tem um ponto de chegada que é a obra do malandro, mas tem uma trajetória. E daria para fazer uma comparação, né? Entre um Manuel Antônio de Almeida e uma Macunaíma, e aí ver um pouco dessa trajetória de malandragem ou não, se é uma paródia de malandro ou não, etc, etc. Mas depois a gente pode voltar a isso. Eu só quero apresentar rapidamente, eu preparei um arquivo, que já que não deu tempo de... não ia dar tempo de falar de todos os contos, e para falar cadê ele? Aqui, tá. Para falar do Belas Artes. E imagino eu que vocês já estão vendo. Estão vendo o arquivo agora? Do Word? Sim. Tá. Isso aqui tem... Depois eu vou transformar ele em PDF e põe lá no Moodle.
que é dos contos de belas artes, né? Então, eu marquei ali a diferença do Macunaíma, a diferença do Antônio de Alcântara Machado, né? Do Brás, Bexiga e Barra Funda, que eu recomendo a leitura. E eu quero só marcar 3 coisas do início aqui, do prefácio, que é essa origem do Belas Artes nas páginas do jornal, do mês modernista, lá do Páginas da Noite, que o Belas Artes ele surge, ele é criado para ser um duplo do Malas Arte, que é aquele herói popular, né? Tem o ciclo do Malas Arte, do Pedro Malas Arte, que engana. Talvez você tenha ouvido na infância, ou na escola, ou em casa, ou não tenham sabido na infância, podem buscar depois, que é, por exemplo, aquele conto do Belas Artes, do Malas Arte, Pedro Malas Arte, que é a sopa de pedra. Ele está morrendo de fome, chega na casa de alguém e diz: me dá uma comida. Aí a pessoa diz: eu não vou dar comida nenhuma para ti. Daí ele diz: então me dá uma pedra que eu vou fazer uma sopa de pedra para mim. Sopa de pedra? Mas nunca ouvi falar. É a sopa de pedra, ele botou a cozinha pedra. Mas assim, a sopa de pedra só fica boa se botar uma cenoura picada. A senhora pode me emprestar a cenoura picada? E assim ele foi pedindo cenoura picada, cebola, batata, um pedaço de carne, uma linguiça. E foi um feijão agora, meio branco, assim, ele vai ficar perfeito a sopa de pedra. E aí ele comeu uma sopa de pedra e conseguiu. Então ele sempre enganava os outros, né? Nesse tipo de história. Quem tem interesse, né? Tem o Silvio Romero, que era do século XIX, o Câmara Cascudo, eles fazem a recolha desses contos populares, organizam, né? E o ciclo do Belas Artes, do Malas Artes é interessante. Então tem essa coisa de trazer. E aí o Mário faz o Belas Artes. O que tem na primeira edição, né, tem uma edição que vocês encontram, né, caso procurem na rede, vocês vão encontrar a edição do Contos de Belas Artes, eu recomendo. Essa edição mais recente que tem os prefácios que depois saíram. E aí eu queria trazer a questão nacional e racial, que ele vai colocar, mas principalmente eu quero trazer isso aqui, ó, que é o Belas Artes Não Sou Eu. Ele diz que é uma espécie de calunga mágicas, que é um baita problema, porque o comentário dos contos eu vou pular aqui. Eu quero já ir para o conto que eu transcrevi o conto aqui para a gente poder trazer para a aula. Né? Por que é um baita problema? Aqui faltou, né, um trecho. Agora eu não estou com o livro aqui à mão. Eu não vou pegar o livro lá, senão vou custar tempo. Porque os contos eles têm aquele Belas Artes me contou. 2 pontos, aí vem a história. Repare primeiro que a história, a primeira publicação é 26, a segunda edição é 34, a edição definitiva é 43, 44. Ou seja, é um projeto de quase 20 anos. O quê? Diga. Eu acho que a página está congelada de novo. A gente está vendo só o final lá do conto. Eu vou voltar aqui a voltar ao compartilhamento. Você voltou? Agora sim. Voltou. Tá. Eu não sei porque. Eu acho que eu estou com muita janela aberta, mas agora eu estou com medo de fechar e aí sim, aí estraga tudo. Eu quero pegar esse aqui do conto, porque é outro Mário de Andrade, é um dos vários Mários, tem vários Mários para estudar, não é só o Mário do Macunaíma. E esse aqui, Mário de Belas Artes, é um projeto de 20 anos. Reparem que ele morre em 45. Ele levou 20 anos na produção desse livro. Na edição de 26, no trabalho de conto de 26, na edição de 34, tinha um outro conto que ele tirou, né, sobre o Bugre. Depois não tinha o Besouro e a Rosa, que ele foi na edição definitiva. Ele vai recriando os contos. Eu não vi, mesmo nessa edição nova, não é uma edição crítica que mostra as variações de escrita, mas enfim, não vem ao caso agora. Quem é o Belas Artes? Na medida que a gente vai lendo os contos, a gente vai vendo. É um professor de música, ele tem toda a função do conservatório, que aparece, então, uma experiência muito mais de Andrade. Então, alguém erudito, uma classe média alta, paulistana, urbana, que está contando as histórias para alguém. E esse contando as histórias para alguém, ele começa contando aqui, nesse caso aqui, um caso triste em que aconteceu com ele. Ou seja, é a única história em que ele aparece como personagem da história.
E aí a história começa lá, do que ele está com um pouco mais de dinheiro, para quem já leu o conto vai reconhecer. Ele está andando num bonde, ele vai ver uns terrenos, que não diz o que, que é, e ele no bonde ele vê um rapaz negro. Eu vou ler aqui esse trecho aqui. Esse aqui, ele viu um rapaz negro, e aí na volta, quando ele está voltando, é o mesmo bonde, ele muda de banco, senta ao lado desse rapaz negro e diz assim: me diga uma coisa, esse trecho grifado em amarelo, você sabe por acaso de algum moço que queira ser meu criado? Mas quero brasileiro e preto. Rio Manso, apalpando a vista com a pálpebra, me olhou. Repare os pronomes aqui, né? O pronome pessoal átono, né? O meio é colocado no início, sem nenhum problema. Ele está Sansa, escrevendo em brasileiro, eu acho que né? É o travou de tempo inteiro. novo. Ai, Tu gente, falou sobre eu um trecho vou, em quem sabe, amarelo e a gente não tá vendo nenhum trecho em amarelo. tá, eu vou interromper o compartilhamento e eu vou ler para vocês o pedido. Paciência, assim, né? Que tem esse aquele eu peço desculpas, eu não sei quem está me dando o computador hoje. Semana que vem eu vou abrir só a janela da aula para não ter nenhum problema. Aí, perdão. Ainda me diga uma coisa. Então, eu vou fazer uma narrativa oral, tá? Vou fazer uma narrativa oral, fazer o jogo com a narrativa oral dele. Ele ganhou um pouco mais de dinheiro e diz, como todo brasileiro que tem um pouco mais de dinheiro, ele quis ter um criado, marcar a diferença. E ele teve um primeiro criado, não deu certo. E um dia ele estava andando no bonde, ele foi no bonde olhar uns terrenos. Quando ele voltou no bonde, na mesma linha do bonde, ele disse, se é a mesma linha, vai estar o mesmo rapaz, aquele negro que eu vi. Podia ter feito, estava lá o rapaz negro, um jovem, que ele olhou, simpatizou, e ele sentou lá do rapaz negro e disse assim, me diz uma coisa, você sabe de algum moço que queira ser meu criado, mas que seja preto e brasileiro? Aí ele me olhou assim, tem sim, senhor, eu mesmo. Essa cena é de um problema, e agora eu vou fazer um comentário, você fala, é de um problema tremendo. Eu vou fazer o equivalente da violência. Esse é um conto típico. Assim, guardem esse conto. Eu vou anotar esse conto. Eu vou tomar esse conto como referência para a gente pensar a cordialidade semana que vem. Tá? Ele vai ser o nosso exemplo. Guardem esse conto para a semana que vem. Que ele é o exemplo típico. Assim, qual é a cena entre o afeto e a violência? Esse conto é o tempo inteiro isso. Você tem uma série de episódios em que tem pessoas que dizem que vem caminhando na rua e vem um homem preto andando do outro lado e atravessam porque ficam com medo de que vão ser assaltados. Tem mais de um amigo que já disse assim que escandalizado que foi entrar na própria casa, né? E aí pelo fato de ser preto, alguém ficou com medo e saiu andando correndo. Perguntou, mas o que está fazendo aqui? A pessoa morando no prédio, disse, mas eu moro aqui. Como assim? Quer dizer, parece que a identidade da pessoa pela cor da pele está definida. O que fez o Belas Artes aqui? Ele olhou para uma pessoa, o bonde. Peço que depois olhem tem um ensaio a partir de um poema do Oswald de Andrade, que é o Pobre Alimária, e tem o bonde de Lenglena, e no bonde as prostitutas no bonde, na cidade, transporte público, a praça, todos se misturam, estão todos misturados lá. Um poema do Bandeira, Não Sei Dançar, tem a ideia do carnaval como mistura. Só que essa mistura não mistura coisa nenhuma. Porque o que acontece no bonde? Tem lá, estão todos ali. Só que daí vai lá o Belas Artes, olha para um rapaz preto, qual é a inferência que ele faz? Se ele é preto, é um rapaz que está sentado no bonde, ele vai querer ser meu criado. Ou seja, ele define que esse cara só pode ser criado dele. E aí quem já leu o conto inteiro, viu? Claro, estou comentando isso já pensando no conto inteiro, né? Na história inteira. Existe a desigualdade como princípio constitutivo entre o Belas Artes e o Elis desde o início da história. Isso é assim tremendo. Eu relendo assim a cada página que eu voltava assim na releitura para hoje,
Nossa, é chocante. É chocante, assim, esse conto é muito chocante. Então, eu vou pular. Então, o Elis vai virar criado dele. Não está dito, mas dá a ideia de que o Elis morava com ele. Era um criado pessoal do Belas Artes. Depois a gente vai ver que, mais adiante, depois que o Elis sai e não tem outro criado, ele tem uma criada na casa. Ele provavelmente mora com a mãe, né? Solteiro, mora com a mãe, Belas Artes. Diz que não foi um criado exemplar, né? Demorava séculos para fazer uma coisa, mas moralmente ele é ótimo. Ele é muito, né, fiel, prestativo, muito atencioso. Aí lá pelas tantas, o narrador diz assim que ele não sabia mais se ele estava, quem é que estava sendo criado. O Elis tomou conta de mim de uma vez, diz ele. Piorar, piorou não, mas já estava difícil dizer quem era o criado entre nós dois. Sim, e afinal de contas, quem é o criado? Quem serve? Eu, quem não pode mais passar sem o serviço. Digo mais, sem a companhia do outro. É muito legal de assim, agora eu vou forçar a barra, que é quase a dialética do senhor e do escravo do Hegel, que está na fenomenologia do espírito. Muito chinfrim, uma dialética muito chinfrim, né? Eu vou chinfrinar, não sei se existe esse verbo, né? Eu vou transformar em um discurso chinfrim a dialética do senhor e do escravo. O senhor não pode se libertar. Quem pode se libertar é o escravo, porque o escravo não é reconhecido com gente, mas vai ter que ter uma luta de morte, um confronto, para que o escravo se emancipe. E o senhor também não vai ser livre. Ele pode ter uma condição superior, mas ele não é livre. Porque todo o trabalho, toda a condição, ele é dependente do que o escravo faz por ele. Nesse caso que ele está fazendo aqui, ele está fazendo um discurso, nossa, assim, um discurso daqueles quase um coronel urbano, né? Um Brás Cubas urbano dizendo: eu não sei mais se eu, Brás Cubas, sou o senhor ou se é o Prudêncio, meu escravo, que é o senhor. Porque eu dou tudo para ele, eu dou comida, eu dou roupa, eu dou casa, eu estou dando tudo para ele. Só que ele apaga que quem faz todo o trabalho, todo o cuidado, é o outro. Né? Então, assim, nesse jogo, tem algo muito forte aqui marcado. E aí, né, quando ele se deu conta dessa relação, disse: eu tenho que fazer alguma coisa pelo futuro dele. Eu, né, Belas Artes, tenho que definir o futuro do outro, do Elis. Não é o Elis que vai definir o seu futuro, é ele que vai definir o futuro do outro. E aí o outro diz que ele quer ser chofer, quer tirar uma carta, né, uma licença para dirigir. E o Belas Artes fica, quer dizer, ele quer ser alguém e não quer ser só meu criado. E aí ele disse não, que precisava um trabalho porque ele ia casar. Nossa, o Belas Artes ficou mais indignado ainda porque não só ele quer ser chofer, como ele ainda quer ter uma vida própria, ter o seu próprio afeto, um casamento, quer ter autonomia. E o Elis daí espera passar uma data, o aniversário, ele se casa, vai embora, mas pede para que o Belas Artes seja padrinho do casamento, e assim ele vai ir. Tem uma cena da despedida que é uma cena de beijamão, que tem uma relação de afeto, eu vou pular isso um pouquinho, mas é interessante sempre marcar essa coisa da cordialidade, que é o afeto e a relação da desigualdade social e, ao mesmo tempo, uma violência em relação ao outro. Eu não reconheço o outro como igual. Reconhecimento é fundamental, né? Dentro da lógica, eu estou partindo muito da lógica hegeliana, e depois no desdobramento materialista que isso vai dar, a gente precisa do reconhecimento. A gente, como constituição do indivíduo na sociedade, eu preciso ser reconhecido pelo outro, dentro da família, no âmbito, né, da socialização na escola, na universidade, no trabalho, aonde for, eu busco o reconhecimento do outro, ser reconhecido e quero ser reconhecido pelo que eu faço. Não é vaidade, não é narciso, né? Narciso é reconhecido pelo espelho. Ele não existe o outro, né? Existe só alguém que eu projeto a minha própria imagem. O reconhecimento do outro é alguém que me devolve, às vezes, algo que muitas vezes me provoca estranhamento e que me diz algo, como é que ele está me vendo, como é que ele está me constituindo. O que acontece quando a relação ela é desigual?
Nessa desigualdade, o Belas Artes ele não reconhece o Elis como igual, ele reconhece sempre alguém como um inferior, alguém que precisa da mão dele, alguém que precisa ser apadrinhado por ele, alguém que depende, alguém que precisa da definição para ganhar um futuro, ter a sua própria história, e assim vai indo, né? Aí tem vários momentos em que isso vai se dando, né? Eu vou pegar, tem a do casamento que ele é padrinha, e aí agora vem a questão da tristeza, que ele diz que aconteceu lá em casa, mas não é lá em casa na história dele. Lá no início ele diz, vou contar algo triste que aconteceu lá em casa. Só que o que aconteceu foi, primeiro, a morte da Dora, a esposa do Elis, a seguir a morte do menino, né, o filho do Elis, e depois a morte do próprio Elis, né, as 3 mortes. Até o final, em que o Elis, morando num porão, está morrendo, chama, Belas Artes não vai, manda a criada dizer, que depois ele vai lá, está morrendo, e dizendo, no último momento, eu vou pegar esse momento, depois quero comentar um pouquinho só de uma cena para encerrar. No último momento, ele diz assim, foi tão humilde que nem teve egoísmo de sustentar contra mim a diferença da morte. O olhar dele teve uma palpitação franca para mim. Elis, veja a frase, me obedecia ainda com esse olhar. E aí veja os 2 termos. Fosse por amizade, fosse por servilismo, obedeceu. O cara está morrendo e o outro acha que ele está olhando ou por amizade ou servilismo, mas no sentido de reconhecimento de uma amizade que teria por ele. E aí é a morte número 3. A cena que eu quero comentar com vocês é aquela cena assim que se a pessoa não se deu conta que existe essa diferença social e que é gritante o peso disso, tem um trecho que diz assim, que é o batizado do filho do Elis, em que o Belas Artes quer que o menino se chame Benedito, diz assim, nome abençoado de todos os escravos sinceros, ele está na República, e ele está querendo que o menino preto, filho de preto, se tenha um nome de Benedito porque é dos escravos sinceros. No fim, o nome fica Luiz, porque a avó diz, não vamos desobedecer à vontade da falecida, da Dora. Mas aí vem a cena do batizado. Batizado fatigante, dizer. Não paga a pena a gente imaginar que todos somos iguais. Besteira. Mamãe, por causa de muita religião, imagina que somos. Inventou de convidar Elis, mãe e tutti quanti, para comer um doce em nossa casa. Vieram. Foi um ridículo oprimente para nós, os superiores. E deprimente para eles, os desinfelizes. Estavam esquerdos, cheios de mãos, não sabendo pegar na xícara. E eu, então? Qualquer gesto que a gente faz para pegar no pão, na bolacha, pronto. Já é diferente por classe da inteira. Igualzinha, muitas vezes, com o que o pobre pega nessas coisas. Parece lição. A gente fica temendo rebaixar o outro e também já azul sabe pegar, não pegar na xícara mais. Gostei para inventar frases engraçadas. Não pega a pena a gente imaginar que todos somos iguais. Besteira. Né? Vejam só o que está dito aqui. Né? E esse narrador ele usa uma expressão que é muito legal assim, de ver. No Guimarães aparece algumas vezes que é a gente. Ele usa agente pobre, aqueles. Não, mas ele usa o agente aqui como nós, né? Na primeira pessoa, para incluir o interlocutor. Então, ele mostra que ele, Belas Artes, o seu interlocutor que vai escrever a história, eles fazem parte de um grupo social e os pobres são de outro grupo social. O Elis é de outro grupo social. E como é que isso aparece no choque? O choque dos gestos. Não sabe, eu não tenho nenhuma xícara, não sabe pegar uma xícara. Como assim saber pegar uma xícara? Existe uma regra que defina como que a gente tem que pegar uma xícara? Ou existe um gesto que é definido num hábito, que é de tomar algo com uma xícara, que é o melhor hábito, o hábito correto ou incorreto de usar, adequado socialmente ou não, para pegar uma xícara.
Então é interessante ver esse ponto, porque esse conto, Mário diz que não é ele, mas tem toda uma tradução de posição de classe que mostra algo que é muito problemático dentro do modernismo e que aparece dentro dos intelectuais do modernismo, que é, e é realmente problemático, que é essa relação que tem exatamente com aquilo que é chamado de cultura popular. Eu vou pegar, tem um livro que é Costumes em Comum, do Thompson, que é o mesmo da formação da classe operária, o historiador, que ele faz uso da ideia da classe, da cultura plebeia, para marcar o quê? Que cultura popular tem uma origem de classe, uma marcação de classe. E essa marcação de classe, ela é destacada quando interessa, né? Que é o caso aqui para mostrar, nós somos diferentes, eles são outros, eles não podem entrar lá dentro de casa, porque é um ridículo imenso, a gente não pode compartilhar a mesma mesa, porque é um ridículo imenso, né? Eles não sabem pegar nenhuma xícara. E quando não interessa, eles não marcam a diferença de classe. Ou seja, a cultura popular que marca a identidade nacional, as lendas, os folclores, os ditos, as máximas, somos todos iguais, temos a mesma identidade cultural. Professor. E era isso. E agora eu já passo a palavra para o Augusto. Não, é que eu ia perguntar, não estou entendendo uma coisa. Você está dizendo, então, que quando o Mário de Andrade escreve e coloca esses traços de classe, ele não está percebendo que ele está fazendo isso? É uma característica dele ou ele está fazendo de propósito? Eu não entendi isso. Exatamente esse ponto aqui eu também não... Eu voltei a pesquisar e é justamente isso que eu acho que é ambíguo. Acho que ele entende, né? Tem uma trajetória do Mário de Andrade que ele e o Oswald, né? Eles vão numa migração para a esquerda, né? Eles saem dos salões, vão para a esquerda, né? Com simpatia pelo Partido Comunista, etc. E então ele tem a noção de que é uma posição de classe, esse narrador não é ele. O que fica marcado é que ele não explica isso. É quase como existe essa sinalização aqui, é quase a chave para ler o livro inteiro, 7 contos do livro. Porque o que acontece? Se eu não destaco esse aspecto assim da posição de classe, eu vou ler... eu vou fazer um paralelo, eu vou deixar a frase interrompida, reticências, eu vou ler cometendo um equívoco similar ao que eu cometeria lendo Dom Casmurro, achando que é um discurso, meramente um discurso de um ciumento, e não perceber a diferença dele, não desconfiar daquele narrador. Então, é quase como ele demanda uma desconfiança. Olha, presta atenção, ele tem uma posição de classe quando está olhando para essas pessoas. Porque não é só aqui, né? Do Besouro e a Rosa, é o último conto da Nísia, é do Jaburu Malandro, são todos os contos, é o do Piá, né? Tem todos os contos, tem essa marcação da história. Então, ele tem a noção da posição de classe. O que acontece é que o Belas Artes ele é ambivalente, ele é ambíguo, porque ele é afetivo, ele é autêntico, ele é sincero, né? O narrador Belas Artes ele é tudo isso. Ele está contando, ele tem uma simpatia, ele tem um interesse, tanto que ele resgata e conta essas histórias. Por isso, o índice da cordialidade que está lá no... vai ser muito útil para a gente debater, né? Eu vou levar realmente esse conto para lá para a gente debater, e vai cruzar os dois, né? O capítulo do Homem Cordial com isso, porque a cordialidade não é algo positivo necessariamente, é aquele afeto que vem do coração, né? A definição do cordial do Sérgio Buarque. Cordial, corte, é coração, é o homem que é regido pelo coração, ou seja, o homem que é regido pelos impulsos imediatos do afeto. Só que o afeto, ele não é natural, ele é socialmente mediado. Eu aprendo e internalizo, e muitas vezes automatizo as respostas de afeto. Às vezes eu não percebo o meu... Às vezes não, eu não percebo o meu preconceito, né? Assim como o inconsciente, tem um inconsciente psíquico individual, existe uma espécie de inconsciente, entre aspas, social, que é a ideologia. Eu não vou perceber o meu preconceito
é um aprendizado, assim, eu sou bem mais velho que vocês. Então, assim, foi, e vai ser um aprendizado nas questões das relações de gênero, né? Assim, a questão do homem e mulher, divisão de tarefas domésticas, lavar a roupa ou não lavar a roupa? Claro, cada um lava a roupa, todo mundo divide as atividades. Isso vem desde cuidar das crianças, assim, mas isso não é uma tarefa feminina, né? Quer dizer, é uma ideologia que inconscientemente teria a tendência de reproduzir, né? Piada racista. Ouvir alguém fazer uma piada racista, para mim, é uma violência abissal. Chutar na canela, dar um pontapé, um soco na barriga. Porque, assim, como é que alguém ainda ri de uma piada racista? A gente tem pessoas, digamos, num país ficcional, imagina se um presidente da República dissesse e risse uma piada racista. É uma barbárie. A gente não está num país, a gente está numa barbárie, né? Como é que pode isso? E então, assim, o ponto é que o Belas Artes, eu acho que tem uma articulação que é justamente essa ambivalência da cordialidade brasileira, que, né, assim, veja como eu sou bom, eu estou pensando no futuro para ele ser alguém na vida, mas é eu que penso no futuro para ele. Daí quando ele diz, eu quero ser chofer, como assim tu quer ser alguma coisa e não quer ser meu criado? Então, assim, eu só reconheço o outro quando o outro reproduz aquilo que eu penso. E, ao mesmo tempo, diz que é afeto. Ele se emociona quando a mão é beijada, mas desde que o outro seja servil. Então, essa ambivalência de, aparentemente, estar sendo muito humano, religioso, reconhecendo o outro, mas não aceita o outro como ele é, como um igual, como um alguém com os mesmos padrões de respeito humano que tem que ter, independente da formação, da origem, etc, etc. Então, o que eu estou colocando é isso, assim, é que o Mário construiu um narrador que tem essa ambivalência. O que é a armadilha de interpretação que, às vezes, eu encontro? É que, muitas vezes, essa desconfiança que a gente já aprendeu a lançar para o Dom Casmurro, a gente corre o risco de ler e não perceber no Belas Artes, né? Não perceber a posição de classe, né? E os limites de classe que são dados aqui, que é muito visível, muito... E eu acho que é super interessante, é riquíssimo, né? De leitura, assim. Ô, professor, e essa ambivalência parece que marca o próprio modernismo, né? Eu vejo os autores modernistas desse jeito, né? Eles meio que querem, vamos construir um negócio aqui, e eles são super classistas, assim, estão olhando com um olhar de privilegiados sobre uma cultura que eles querem desenvolver com coisas da Europa e tal, não sei o que, meio babaca, assim. Tem um prefácio do Serafim Ponte Grande, do Oswald de Andrade, 33. A gente vai falar do Oswald indiretamente, a gente vai falar, quando a gente falar da Pagu, que é escrita e publicada na mesma época do Serafim Ponte Grande. Daí, tu me lembra, a gente fala também do Oswald, né? E o Oswald diz que, numa espécie de autocrítica, diz que eles tinham sido os palhaços da burguesia, porque o modernismo ele tinha os seus patronos, os seus próximos, os seus financiadores. Então, tinha os chás na sala do penteado. O Macunaíma ele é dedicado ao Paulo Prado, que era uma das maiores fortunas de São Paulo. Ele era negociador de café na Bolsa de Londres, né, do café brasileiro, principal produto agrícola de exportação, né? Então, assim, o único que eu vi assim comentar num texto aquele do Fábio Limária, do Roberto Schwartz sobre os de Andrade, que ele fala, olha, para pensar o modernista tem que pensar o café, a riqueza do café, né? Não é a sua urbanização. Então, onde é que vem os grandes salões, etc. Então, tem essa posição de origem de classe muito marcada, né? O distanciamento do Bandeira, por exemplo, do Rio de Janeiro, é um distanciamento não só nesse sentido, ele dialogava com o grupo de São Paulo, etc., mas também tem um afastamento de posição, até a forma de abordagem dele é diferente, né? Não é dessa bandeira. Então, esse é um ponto. Agora, o modernismo tem uma diversidade bastante grande, e essa diversidade
ela é pouco explorada. Eu fiquei doente, eu não pude dar aquela aula que seria a primeira, né? Eu até tinha iniciado a preparação. É que realmente eu tô assim eu tô 50% da minha energia, sem exagero, assim, né? Bem devagar. E me entusiasmo dando aula porque não sei lá porque chega na aula começa a me dar uma energia, mas assim depois disso eu vou cair sentado ainda, tem aula de tarde, eu tô bem devagar. Mas eu só fiz esse parênteses porque a aula que não foi, que era dos manifestos, Griffin, Peter Griffin, Roger Griffin, que é um inglês, ele tem uma articulação entre a vanguarda e o fascismo, né? Ele diz: o fascismo não é uma aberração do modernismo. O fascismo é um produto do modernismo. Por que eu estou trazendo isso? Quando a gente estuda o modernismo, tem uma tendência, eu estou reproduzindo, de certo modo, essa tendência aqui, um tanto por simpatia, um tanto por interesse, mas tem que cuidar, e o teu comentário, né, é importantíssimo, Augusto, porque tem que cuidar uma coisa, quer dizer, eu estou apagando uma outra vertente do modernismo, que é o movimento verde-amarelo, o movimento da ANTA. Porque eu faço a piada do Oswald de Andrade, não precisa fazer um momento da antologia, não é antologia, antologia. Aí o Oswald faz aquela ambiguidade, tudo uma anta, mas eles pegam a anta como um animal originário brasileiro para marcar a raiz da identidade nacional. Por que eu estou trazendo isso? O Plínio Salgado era um modernista, né? Assim, de primeira hora, escreveu um romance modernista, que é O Estrangeiro, do qual ninguém fala, não tem nada a ver com O Estrangeiro do Camus, é outra coisa, né? Mas do Albert Camus, mas assim, ele era um modernista, que é o principal nome, mas tem outros nomes importantes, que vai dar no integralismo. E muita gente boa passou dentro do integralismo. Os camisas pardas, a gente já tinha falado, as galinhas, né, as galinhas verdes, que já é um nome pejorativo. De novo, eu já estou fazendo o humor dali. Mas o integralismo ele foi muito forte. E aí, isso eu acho revelador para pensar outra coisa. Eu vou pensar, e quando falar do Drummond, vocês vão ver que eu vou comentar um pouco isso. Não tanto, mas se eu não comentar tanto, me cobrem mesmo. Digo, pô, estou falando da mão suja do Drummond. Por quê? No Estado Novo, no governo Getúlio, começa em 34, ainda um período, um pequeno interregno democrático, né, do governo Getúlio, porque se tinha expectativa da eleição, teve a Constituição de 34, teria a eleição de 38, que depois foi abortada pelo Estado Novo, né? Em 34, quem vira ministro da Educação no Brasil e vai para o Rio de Janeiro é o Gustavo Capanema, que é do grupo modernista de Minas Gerais, de Belo Horizonte. O Abgar Renault, o Emílio Moura, o Pedro Nava, Carlos Drummond de Andrade, entre outros, né? E Gustavo Capanema. Quem vai ser o secretário, literalmente o braço direito, esquerdo, o autor dos discursos, a eminência parta do Ministério da Educação, Carlos Drummond de Andrade, que é, para mim, um dos grandes poetas, um dos maiores poetas brasileiros. Modernista, né? Ele aprendeu a fazer poesia. A gente tem o primeiro livro, alguma poesia. Foram 6 anos de correspondência e debate intenso com o Mário de Andrade na correspondência até publicar o livro em 30. O primeiro livro ele tirou 25 poemas, porque o Mário disse que esses poemas não eram. Ele alterou, ele mudou, enfim. O primeiro Drummond, ele é muito vinculado ao Mário de Andrade. Pois bem, o que acontece? Essa entrada do Capanema, ele vai ficar até 45, junto com o Drummond. É um Estado autoritário, gente. E o Estado autoritário, o Ministério da Educação, agora que querem destruir, que é uma aberração, um absurdo, querem destruir o Palácio Capanema, que é um prédio que era o Ministério da Educação, que foi construído com um projeto do Niemeyer, né? A história é engraçadíssima, eu não vou contar porque já eu ia começar a contar a história, a anedota, mas é construído muito por um artifício também do Drummond, né? Um exemplo da arquitetura modernista, mas é um exemplo também e que faz parte de um projeto autoritário, né?
O modelo da educação brasileira, que é dado pelo modernismo, as escolas públicas, faz parte de um projeto autoritário. Eu não sei exatamente, assim, é aquelas coisas assim, tem várias equações a pensar, mas eu não vejo, eu não quero desqualificar o Drummond, muito antes pelo contrário, porque para mim o Drummond vai continuar sendo um dos poetas que eu leio, para mim é um dos poetas diletos, é o Bandeira, Drummond, né? Para mim é o Drummond, romancista Machado, Guimarães, poetas Bandeira, Drummond, Cabral, mas Cecília. Então, o Drummond, para mim, continua sendo um grande poeta, mas tem um problema matemático, tem um áporo, né? O áparo cavo, uma aporia, que é esse vínculo com a questão autoritária, que está no núcleo do modernismo. Então, assim, isso que tu está colocando, eu penso um projeto para os outros, eu penso um futuro para os outros, eu construo algo para os outros. Então, ao mesmo tempo que tem uma ideia de vamos buscar a emancipação, mas é como se eu tivesse uma possibilidade de uma racionalidade iluminada que pudesse ser levada aos outros. Tem um mal de intelectuais até hoje, assim, né? Que acham que eu tenho a consciência e eu tenho que iluminar o outro. Né? Você é um ignorante, deixa que eu bote a minha mão sobre sua cabeça e você terá a luz, você será uma pessoa racional. Que é um mal, gente, assim, a arrogância vá se catar, né? Vá, como diz o Valdir, vá. Assim, porque vá procurar sua turma, porque assim, eu teve um tempo que eu nunca militei em partido político, não tinha muita paciência por causa disso. Teve uma vez que eu entrei num. E na época eu tinha revisto o Blade Runner e fui comentar, e aí veio um cara me ensinar como é que eu deveria ver o Blade Runner. Eu digo, mas quase mandei o cara. Enfim, você sabe para onde é que eu mandei o cara, né? Eu quase mandei, assim. Nunca mais voltei, assim, só que faltava, né? Ficar ouvindo lição para dizer como é que vai ler a coisa ou não. Enfim. Eu acho por isso essa colocação, desculpa toda a falação, mas essa colocação que tu fez assim é muito legal, Augusto. Assim. Porque esse problema eu queria ver junto com os manifestos lá da Raiz, né? É muito importante, né? Porque assim recomendo muito sempre esse pé atrás, né? Porque senão a gente, sei lá, lê o Manifesto Futurista e esquece que o Marinetti foi um intelectual orgânico do fascismo italiano, do Mussolini, né? E como assim? Um dos grandes monumentos da arquitetura modernista foi feito aqui no nosso período autoritário, né? Então, tem vários pontos a serem debatidos, né? O ponto de chegada do projeto arquitetônico vai alcançar, né, Brasília, né? Que é uma baita história a ser debatida ali. Né? A gente poderia debater assim. Só o projeto Brasília mesmo, né? O projeto arquitetônico de Brasília. Eu não estou falando do significado dela, Brasília, eu brinco, é uma espécie de ilha da fantasia, né? As pessoas vão para lá, elas pegam em contato com a realidade. Quem mora no plano piloto, né? Não sei se vocês já foram a Brasília, mas o plano piloto é muito legal, é sensacional, é interessantíssimo, mas é uma ilha da fantasia. E aí, sempre que tem um excesso de planejamento da racionalidade, como se ela tivesse uma autonomia em relação à dimensão política, tem algum nó, algum problema, né? Desculpa, eu me estendi aqui, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário em relação a isso que você falou, porque não necessariamente em relação à relação modernismo-fascismo, mas em como isso é uma coisa recorrente no Brasil. Eu estava comentando com meu namorado esses dias, essa questão de a gente achar, a gente que eu digo, tipo, na história em geral do Brasil, ter essa sensação de que a forma de resolver as desigualdades é fazendo pelo outro, né? Tipo, eu vou... ele, tipo, sei lá, o fim da escravidão não foi nem, tipo, uma conquista brasileira, nem uma conquista negra, foi, tipo, uma ordem da Inglaterra, sabe? E eu acho que isso tem muito no Brasil em geral, de, tipo, a gente ter... Óbvio que a gente tem essa noção, agora falando em relação aos negros, sei lá,
da dívida histórica do povo branco com o povo negro. Mas a gente não tem essa noção de, tipo, como a gente vai gerar igualdade. A gente tem muito uma noção de como a gente vai, tipo, ajudar, sabe? Como se não tivesse uma capacidade de estar tipo, num patamar igual. Não sei se tá dando pra entender. Hoje eu sei que tá mudando, porque hoje a gente consegue ter, tipo, pessoas sendo votadas, tipo, candidatos negros, senadores negros, tudo mais negros. Mas Tem uma mudança. Mas ainda assim, a gente tem uma espécie de... quando gera insegurança, ou temor, ou medo, uma espécie de retrocesso ao mesmo tempo. Tem uma ameaça de retrocesso muito violento. Eu tava lembrando, teve aquela revolta dos malês, que inclusive é uma coisa assim, tipo, acho que todos os professores que eu já tive que me ensinaram isso ficaram tipo, bah, mas não tem isso no material de vocês? Isso é tão importante, nunca tem isso escrito nos materiais, né? Mas que, na verdade, é uma revolta assim, tipo, já tava quase que indo para tipo, tinha países que já tinham abolido a escravidão, e no Brasil o medo da reforma era porque os negros eram alfabetizados. Tipo, oh, meu Deus, eles leem e escrevem, sabe? E eu acho que era uma coisa muito assim, tipo, o problema não é, tipo, não é tu ter um negro livre, não é tu ter um negro, tipo, com cidadania. O problema é tu ter, num mundo de analfabetos, um negro alfabetizado, porque ele vai estar, tipo, sabe, acima do que era a população geral. Eu acho que isso é um negócio, tipo, eu acho muito triste de ver isso como se repete na história do Brasil, né? E hoje também tem muitas coisas em que a gente... Isso é uma das coisas, assim, eu acho que essa Revolta dos Malês tem o romance que ele dá um defeito de cor, né? Da Ana Maria Gonçalves. Uma leitura, um romance, é um romanção, assim, eu recomendo, é muito bom. E tem o José Reis, né, que é o historiador também que estudou, tem vários estudos, assim, porque esse é um momento, isso tu colocou, né, que é uma distinção importante, né, eu acho que a gente, não sei se na BEM a gente chegou a desenvolver muito isso, mas tem até tá, a minha tendência é sempre olhar, né, eu me lembro do Sidney Chalub como historiador, e tinha o Robert, que era um outro... eu estou esqueci o nome. Que ele faz uma distinção importante, que é a questão dos negros que foram escravizados à força, né? E dentro desse processo, ele vai mostrar, por exemplo, essa questão do ponto de vista. Ele dá o exemplo o livro é o Senzala, na Senzala, o nome do livro é Na Senzala, uma flor. Robert, putz, me fugiu o nome. A hora que eu lembrar, eu falo para vocês assim, rapidinho. Mas esse livro ele acaba mostrando como tem o preconceito e tem um apagamento importante, né? E só um pouquinho, agora fiquei encasquetado na Senzala, uma flor. Então, eu coloquei no chat, prof. Isso, eu coloquei no chat ali, eu dei uma pesquisada. Obrigado. Robert Lenz. E porque ele mostra como é que os viajantes, e muitas vezes parte da elite viu o processo de escravização no Brasil. Então ele conta de um viajante francês, o Ribeyrolles, que numa senzala diz que olha, o processo de desumanização e de escravização era tal que eles não tinham nenhuma família dentro das senzalas. E o que é uma mentira, ou uma incapacidade de ver a realidade como tal, ou incapacidade de ver a organização familiar, né, dos negros que eram escravizados, ou a incapacidade de ver os processos de resistência do outro, de constituição, né, gestos de emancipação, gestos de resistência para se colocar. Porque o processo de desenvolvimento, né, quer dizer, contar a história, não eu contar a história do outro, mas deixar o outro contar a sua própria história. Uma coisa que eu nem comentei, me passou batido, assim, né? Eu anotei, não me passou batido, realmente não falei. Que é uma coisa interessante, assim, que eu marquei agora na releitura para observar, né? Para eu observar, né? Para você observe, assim, que é como que
o Belas Artes ele reproduz a fala do outro, porque ele supõe o que o outro pensa, ele supõe o que o outro deseja, ele supõe o que o outro quer, ele supõe um futuro para o outro, mas ele não escuta de fato o outro, né? Que é diferente, né? Escutar, ouvir e escutar, aquela coisa que às vezes vira meio máxima de autoajuda de Facebook. Você tem que escutar mais do que ouvir mais, enfim. Tem que prestar atenção no que o outro realmente está dizendo, o que não é fácil às vezes a gente está sem saco, né? De ficar escutando, assim. Mas é essa capacidade de ouvir o outro mesmo, assim. Mesmo aquilo que às vezes nos causa mal-estar ou desinteresse ou dificuldade de lidar, enfim. Mas esse é um dos pontos chaves e esse é um dos pontos que colocou assim que vem até hoje, né? Tá colocando que a Ana está colocando agora, vem até hoje. As pessoas, essa capacidade de compreensão do outro, sem transformar o outro numa caricatura, sem tentar compreender o movimento do que o outro está fazendo. É muito difícil. E no caso, agora, estou pensando, isso é uma colocação genérica, né? A gente, qualquer um de nós aqui, se a gente vai parar e vai começar a conversar, às vezes a gente vai ter dificuldade de compreensão dos hábitos, modos de ser, etc. Agora, quando a gente pensa numa dimensão de classe, isso é a complexidade, ela vira exponencial, né? Ela é exponencial e que é esse que eu acho que é o interesse, por exemplo, do Conto de Belas Artes. Ele encena algo que no Macunaíma eu acho que ainda não está posto. Para falar a verdade, eu acho que ali no conto está melhor, que é um problema de classe, né? Essa dificuldade de compreensão de classe. Assim. Eu acho que lá no Macunaíma está falando de um povo desaparecido, de um povo que foi extinto, de uma família que desapareceu, né, de uma língua que estava se apagando dos tapamunhas e que aí ele escuta para buscar resgatar. Né? É estranho isso, assim, né? E aqui está falando das pessoas na cidade que estão ali. Esse homem negro, desse jovem negro que morre jovem, né, que é o Elis, né? E aí o que o Mário de Andrade põe em cena é a dificuldade desse narrador, né, desse Belas Artes, de lidar com isso. Ele não consegue lidar com isso. Bem, só pegar a primeira frase. Tristeza mesmo foi o que aconteceu lá em casa. Não foi na casa dele, não é da casa dele, é da história do outro. Ele traz como se a história dele fosse uma história da casa dele, vinculada. É estranho, tão peculiar. Eu acho que um pouco essa questão de também, tipo, tomar uma realidade do outro como a sua, sendo, tipo, um sinônimo de entender, sabe? Eu também acho que é uma coisa, tipo, a gente... sim, antigamente se tinha muito isso, e a gente percebe em filmes, novelas antigas, essa coisa de, tipo, tu botar, sei lá, uma personagem negra ali no meio, só que ela não é, tipo, uma personagem negra, sabe? Ela é uma pessoa negra fazendo um papel de uma personagem branca. E da mesma forma que tem o contrário. Enfim, eu acho que tu toma, ou de tu colocar, tipo, essa ideia de, tipo, empregada doméstica, mas é tipo parte da família. E aí tem uma frase que eu acho muito legal, tipo, quando tu morrer, ela vai receber parte da herança, porque se, tipo, parte da família recebe parte da herança. E eu acho que isso é uma coisa que hoje está se vendo diferente, mas antigamente tinha muito isso, né? Eu vejo isso ali, tipo, ele toma uma realidade completamente diferente como a dele, e nem por isso ele, tipo, compreende, sabe? Ou respeita, não. ou vê como igual. Ele tem dificuldade, é como se tivesse uma outra história que fica em resíduos que ele não aprende. Ele conta a história do que ele vê e como ele articula, né? Assim, ele não escuta a história do Elis. Não tem nenhum momento em que o Elis contou a história para ele. Né? Prof. Diga, Esther. Sobre isso que a Ana falou agora, eu acho que a questão da branquitude se encarar como universal
é o que Sim. faz ela se ficar Bem projetando colocado. isso nas outras pessoas, entende? Todas as outras Sim, sim. culturas, para elas, é um patamar de homogeneidade que não existe na real. Nem dentro da Muito bom. branquitude existe a homogeneidade, sabe? Então, eu acho que essa coisa de antigamente, gente, não existe. A história é hoje também. O passado está no presente e o está no futuro. Então, assim, acho que o que mais falta para a gente conseguir sair, acho que desse assistencialismo que a Ana também falou, né? Tipo, ai, como ver ainda que essa coisa de ajudar o outro, é o branco se encarar, entendeu? Botar o espelhinho na frente e fazer análise e sentir o desconforto, Isso, sentir a dor. exatamente. Tem Exatamente. que ver a história é uma podridão. A branquitude é tu abrir a tampa do esgoto e analisar. É isso. Então, se tu não está disposto a fazer um movimento, tu acaba não conseguindo entender o que é autonomia para si e autonomia para o outro, para outra pessoa poder, por ela mesma, não ficar nesse jogo de assistencialismo e tu poder se ajudar mutuamente para que as coisas aconteçam nesse plano de autonomia, para que cada um decida o que é melhor a partir da sua realidade, da sua existência. Agora eu estava falando, estava me lembrando do François Fanon, né, do Pele Negra em Máscaras Brancas, né? A colocação da Esther está perfeita, é isso mesmo. E porque esse pressuposto, e eu acho que dialoga também com aquilo que o Augusto estava falando no início, que talvez isso está colocando, né, a Esther colocou, trouxe muito bom, assim, eu acho que ajuda a dialogar com o que o Augusto colocou lá no início, aquela questão um dos limites do modernismo, que é de se colocar nesse padrão de uma universalidade, né? E aí está agora falando da questão da branquitude, que se pressupõe como uma marcação neutra, né? O homem branco, heterossexual, né, que se coloca como uma espécie de patamar neutro, baliza neutra a partir do que posso pensar. E é exatamente isso, é pensar o desconforto, pensar o mal-estar, né? E aí tem uma das coisas que está colocando, essa questão do desconforto, trazer para o âmbito estético aqui, nesse diálogo entre forma literária e processo social, né? O pressuposto é um pressuposto da teoria crítica, o pressuposto que está lá no Benjamin também, né, de que a forma literária ela vai trazer o mais interessante da literatura é quando os conflitos sociais, as tensões sociais não resolvidas voltam e aparecem na forma. E um dos pontos é que muitas vezes a forma social gera desconforto. É o que gera desconforto, vai gerar desconforto. Assim, quando a gente no filme, na pintura, no teatro, no romance, no poema, alguma coisa que gera desconforto. Porque está colocando em questão alguma posição que não é natural, socialmente preconceituosa, mas é naturalizada. E isso é um dos pontos mais interessantes que a literatura pode fazer. Não, nem sempre é agradar, né, mas muitas vezes problematizar, né, nesse sentido que está colocando. Eu não sei se, Esther, eu vou perguntar se quando estava falando, por exemplo, da história com uma podridão, tu estava pensando nas teses sobre o conceito de história do Benjamin. Não, na verdade, é de coisas da história mesmo que eu estudo, assim, para Tá. poder fazer análise do discurso e tal. O que é bacana, que eu me lembrei, nas teses sobre o conceito de história, ele faz, o Walter Benjamin, né, aquela ideia de um grande acúmulo de ruínas, né? Tem uma das teses, que é uma alegoria famosa, que é o Anjo da História, que ele diz: a tempestade ela vem do paraíso e vai nos empurrando. E o Anjo da História está como que as asas abertas, tentando voltar, mas não consegue para recolher as ruínas, etc. E ele fala desse movimento de acúmulo de ruínas e de uma história, que essa tempestade que vem ao progresso, que é sempre a história dos vencedores. Então, todo o movimento de volta de tentar resgatar a história dos vencidos. E muito de escutar aquilo que foi silenciado, aqueles que não puderam falar, né, de resgatar, às vezes, só um gesto, né, porque não tem nem a fala. Né? E aí é super interessante, porque desfazer esse padrão, uma suposta universalidade, né, que está no modelo identitário que é normalizado. Gente, com essa colocação final, muito obrigado, isso é muito bom, bem lembrado.
eu vou me despedir de vocês, porque eu ainda tenho aula de tarde, as duas. Eu não sei o que vai sobrar de mim para aula da tarde, mas a gente volta a se ver semana que vem, daí, né, na quarta-feira. Eu vou tentar entrar mais cedo, hoje entrei eram 10h18, eu me perdi um pouco no tempo, né? Entramos eu e a Luísa, fomos os primeiros a entrar, né? E aí o pessoal foi entrando. E aí, sempre que quiser entrar mais cedo para conversar, alguma leitura, alguma dúvida, sempre eu vou ficar à disposição, tá? E eu vou colocar, não hoje, eu vou pedir só paciência para vocês, eu coloco os... deixa eu parar de gravar aqui. Teria que aprender a editar, né, para tirar todo o debate